O ex-deputado Milton Temer escreveu um artigo dizendo que o processo de cassação contra você, puxado pelo Lira, faz parte de uma previsível escalada da direita mais reacionária do país, que traz hoje mobilizada e organizada a outrora fragmentada maioria silenciosa, e que isso é resultado de espaços deixados por uma esquerda outrora combativa. Você acha que a esquerda dá muito mole para o Arthur Lira, para falar no popular aqui, fazer uma pergunta? Acho, objetivamente. Acho que o Lira tem que ser encarado como um inimigo público, um inimigo que precisa ser enfrentado. Ele não pode ser encarado como um aliado eventual, porque não é. É o que há de representação do pior na política, e, além disso, em todas as matérias em que teve em jogo algum tipo de benefício ou de ampliação de direitos de trabalhadores, ele se posicionou contrariamente. Quando o governo Lula, por exemplo, fez um decreto necessário e importante para ampliação do fôlego das estatais de saneamento, contra a privatização do que eles chamaram de marco do saneamento durante o governo Bolsonaro, o que o Lira fez? Colocou em votação um projeto de decreto legislativo para sustar o decreto do governo Lula. Quando o Ministério do Trabalho colocou em prática uma portaria importante para garantir direitos dos trabalhadores, envolvendo os sindicatos em trabalho realizado no final de semana e feriado, o que fez Lira? Colocou em votação um decreto legislativo sustando os efeitos da portaria. Então, sempre que o Lira vota alguma coisa que venha, por exemplo, do Ministério da Economia, que é relacionado a um interesse de mercado, ele bota para votar rapidamente. E aí nem precisava de força do governo, porque ele já é um interlocutor do mercado, o senhor Arthur Lira. Agora, naqueles casos em que tem algum ganho para o trabalhador, o que ele faz, o Lira? Ele susta, ele boicota, ele retira. Então, ele tem que ser tratado como um inimigo público e ele tem que ser enfrentado. Na minha avaliação, esse tem que ser um enfrentamento a ser realizado pelo conjunto das forças de esquerda, por aquelas que têm radicalidade política e até pelas forças consideradas mais moderadas, porque não tem o menor cabimento um sujeito como Arthur Lira continuar tendo o poder que tem. Glauber, eu vou ler aqui, a gente tem novos membros pagantes, então eu queria agradecer o Werner Piana, o Ricardo Guanabara Leal, o Maurício Corrêa, mas queria agradecer também o Carlos Alberto Campos Lima, que mandou um superchat. Valeu, deputado Glauber Braga. Valeu, bom Carlos. dia. O Remo Birajara também está mandando. Camaradas, bom dia a todos. Glauber fica. E a Sueli Cruz mandou um superchat. Obrigado, Sueli, de R$50. Muito obrigado. Falando o seguinte: utilizando a metáfora do título, o título da conversa é Como Enfrentar o Dragão da Maldade. Glauber Braga, Como Enfrentar o Dragão da Maldade, Arthur Lira. Obrigado, Sueli. A metáfora do título, o deputado Glauber está se tornando cada vez mais um leão na defesa dos direitos dos mais simples. Toda a solidariedade. Acreditamos que você manterá o seu precioso mandato. Um abraço direto de Salvador. Obrigado. Você teve só 2 votos na primeira fase do Conselho de Ética e teve algumas manifestações bizarras de colegas parlamentares seus sobre o processo, dizendo que eram contra a cassação de parlamentares, mas votando a favor da abertura do processo, e dizendo que eram contra porque tinham votado contra a cassação do Chiquinho Brandão. Como é que você mantém algum nível de sanidade num ambiente como esse, Glauber? Como é lidar com não digo os liras, mas o Lira, mas os lirinhas do Congresso? E teve uma ameaça lá também, Haroldo. Um deputado, Alexandre Leite, aí de São Paulo, que tem a coragem de ir ao microfone e dizer: se você mantiver a linha da sua defesa da sessão anterior do Conselho de Ética, eu vou pedir o seu afastamento cautelar à mesa diretora da Câmara. Ou seja, ele quer que eu faça a minha defesa do jeito que ele determinar.
tentando implementar, evidentemente, ali uma chantagem. Não vai funcionar. Nós vamos para cima, nós não vamos recuar com esse tipo de tentativa de me botar no bolso do paletó. Olha, a sanidade a gente encontra na energia que tem com o povo, né? Ou seja, em determinadas sessões, são vampiros querendo tirar o nosso sangue. Mas quando a gente está na rua, quando a gente está com as pessoas, quando a gente está com os movimentos, a gente se reenergiza, a gente pega fôlego. E eu acho que o trabalho de um parlamentar de esquerda tem que ser prioritariamente a construção e a organização da luta na rua. É isso que tem que ser feito de maneira prioritária. E é onde eu pego energia também, onde eu mantenho a sanidade, onde eu olho para frente e encaro a luta no parlamento como uma tarefa que precisa ser desempenhada, mas que não pode ficar refém das lutas exclusivamente dentro do espaço institucional, nos palácios. A sua tentativa de cassação lembra, de uma certa forma, aquele processo movido contra as parlamentares de esquerda, né? O Lira fez uma pressão enorme para que a Juliana Cardoso, a Fernanda Melchiona e outras parlamentares, acho que a própria Sâmia estava nesse processo, se não me engano, fossem cassadas com acusações absurdas e que jamais levaram ninguém para o Conselho de Ética. Nesse aspecto, também a gente pode dizer que a tentativa de cassar o seu mandato não é um raio de céu azul, ou seja, é um método sistemático de intimidação do Arthur Lira? É, sistemático. Naquele caso em específico, a tentativa de caçar deputadas de esquerda, deputadas de luta, evidentemente também com uma orientação machista, porque naquele momento eles colocaram só mulheres no Conselho de Ética. Agora, nesse caso, a coisa acabou evoluindo para uma situação mais grave, porque nos outros casos envolvendo parlamentares de esquerda, a admissibilidade não foi aceita. De 34 processos no Conselho de Ética, só 2 tiveram admissibilidade aceita nessa legislatura, que foi a do Chiquinho Brazão e agora o meu caso, né? Então, daí também se vê a gravidade. É um caso onde eu vou ter que apresentar testemunha, onde eu vou ter que apresentar provas, onde vai ser uma espécie de julgamento mesmo, né? E, ao final dessa etapa, já se vota no Conselho e se leva ao plenário. Por isso, o tempo é mais curto.